E hoje o Tá em Alta não poderia deixar de levar mais uma informação para você, né, com uma entrevista exclusiva aqui com o Dr. Romeu Delilo, onde ele vai falar sobre um tema bem interessante, que é sobre o pós-cirúrgico na cirurgia bariátrica. Olá a todos os telespectadores, né? Então, da primeira vez a gente falou sobre as indicações da cirurgia, quando operar, né? E agora é muito importante a gente saber, depois que operar, o que a gente tem que fazer agora. Eu operei de cirurgia bariátrica, quais são os meus primeiros passos, né? Então é importante a gente informar que quando o paciente faz a cirurgia bariátrica, ele tem alguns cuidados para ele tomar no pós-operatório imediato e no pós-operatório tardio, ou seja, meses após a sua cirurgia. Entre o pós-operatório imediato, os cuidados que ele tem que ter ou seja, depois que ele opera uma cirurgia videolaparoscópica, por exemplo, ele tem que evitar de ficar deitado, né? Já justamente para evitar algumas complicações, como embolia pulmonar, trombose nas pernas, né, que pode causar também a embolia. Então esse paciente, logo depois que ele opera, ele tem indicação de ficar caminhando dentro do hospital, fazer sua fisioterapia respiratória e motora, justamente para evitar também complicações como febre pós-operatórias imediatas, né? Além, lógico, depois de algumas horas, esse paciente começa a ter uma dieta restrita, uma dieta à base de líquidos, praticamente água, chazinho, né, uma aguinha de coco, e são pequenas quantidades a cada 20 minutos, meia hora, justamente para ir acostumando, reacomodando esse novo estômago que ele reduziu, para evitar, lógico, complicações. Esse paciente vai ter uma alta provavelmente com 36 a 48 horas, com 5 dias ele pode estar dirigindo, né? Mas ele vai evitar esforços físicos, pegar peso, empurrar coisas pesadas, né? Fazer atividades que se abaixem, se levantem, né? Assim, exige para pegar coisas no chão. Mas esse paciente sempre tem que estar caminhando, esse paciente pode estar passeando, esse paciente pode estar arejando a cabeça, né, fora de casa, nos ambientes com bastante pessoas, para evitar sintomas de depressão, essas coisas que também pode acontecer se ele ficar muito tempo preso dentro de casa. Então a gente opera esse paciente para ele ter uma vida bem tranquila, bem livre, já no pós-operatório imediato. O pós-operatório tardio, esse paciente tem que ter o acompanhamento da equipe multidisciplinar. A gente frisou muito bem da outra vez que ele passa por uma equipe multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, endócrino, cardiologista. E esse paciente precisa manter esses cuidados no pós-operatório, justamente para evitar algumas complicações tardias como deficiência de vitaminas, anemia. Então é preciso que ele faça o acompanhamento com o seu cirurgião, com o seu endocrinologista, com o seu nutricionista, para ter uma alimentação saudável e assim evitar carências de vitaminas, para ter uma suplementação adequada, para evitar essas complicações, né, que podem vir, inclusive, com uma anemia grave ou desnutrição grave, se ele não fizer esse segmento. Esse paciente também tem que ter um acompanhamento com o educador físico para que ele tenha atividade física, tenha uma qualidade de vida saudável, para que ele perca peso de uma maneira satisfatória e com isso ele venha adquirir a sua saúde que ele procurou buscando a cirurgia. Mas os exercícios físicos, qual é o período mínimo que ele tem que ficar em casa para poder dar início aos exercícios? Quando a gente faz uma cirurgia videolaparoscópica, a gente tende a liberar esse paciente com 30, 40 dias para atividade física. Ele geralmente vai começar com uma atividade mais leve, uma atividade aeróbica, como uma caminhada, uma esteira, né? Aí com mais ou menos 40 dias ele pode estar andando de bike e fazer o seu funcional, halterofilismo, aí no máximo com 40, 45 dias ele já pode estar fazendo esse tipo de atividade. Com relação a essas dietas da moda, um paciente bariátrico, ele pode fazer uma alimentação de acordo com uma dieta que ele escolhe por ele mesmo ou precisa ser passado por um nutricionista? Então, o ideal sempre é que a gente ele faça o segmento com o nutricionista, né, ou o nutrólogo no caso, mas esse paciente, a própria cirurgia em si causa uma mudança do hábito e do gosto alimentar, né? Isso tudo já tem nome científico, né? O
paciente muda, ele tende a fazer uma dieta mais saudável, ele tende a comer mais verduras, legumes, saladas, e é lógico que esse paciente, quando ele opera, ele tem, ou ele geralmente o nutricionista faz com que ele evite o consumo excessivo de carboidratos, porque vai fazer com que ele passe mal, principalmente carboidratos de cadeia pesada e açúcares. Se esse paciente consumir esse tipo de alimento, ele pode ter o que a gente chama de síndrome de Dump, que é uma sensação horrível de desmaio, com palpitações, suador frio, parece aquela glicose dele está baixando. Se ele consumir esse tipo de alimento ricos em carboidratos, ele pode passar mal. Então, esse paciente, além dele tender por uma nutrição mais saudável, é necessário que ele faça uma nutrição mais à base de proteínas. E também, doutor Romeu, acho que é importante também que o paciente também seja muito fiel antes de fazer a cirurgia e falar o que realmente ele tem tomado de medicação, como que ele tem se alimentado, porque às vezes acontece que a pessoa no desespero de emagrecer, ela toma alguns medicamentos tarja preta, alguma coisa assim, que pode causar algum problema na cirurgia. E às vezes só então que vocês médicos sabem disso, não é? Isso tudo é bem explicado justamente na primeira consulta. Geralmente a gente pergunta quais são os medicamentos que estão usando, se tem alguma doença que ele saiba ou que ele não saiba, né? E a gente lança mão de vários exames justamente para detectar se o paciente tem alguma doença obscura que precisa de tratamento, inclusive antes de operar. É muito importante frisar isso realmente, porque tem que ter uma relação médico-paciente, ela tem que ser muito transparente, muito clara. Não pode ser, não pode esconder doença, não pode esconder o uso de medicamentos, que é justamente para a gente tomar as medidas cabíveis para se ter uma cirurgia mais segura. Hoje em dia, se opera em torno de 7.000 cirurgias bariátricas mês no Brasil todo. Então, assim, é um número que cresceu absurdamente. E hoje a gente sabe que a cirurgia bariátrica, os riscos que ela tem, ela é igual a uma cesárea. Hoje é 0,5%, 0,5% de riscos de complicações, né? A gente sabe que é um risco muito menor do que o benefício que ela traz, principalmente numa obesidade grau 3, uma obesidade severa, onde o risco da paciente ou do paciente morrer por doenças associadas a essa obesidade, ela é 10 vezes maior do que morrer pela cirurgia, por exemplo. Então, vocês acabaram de saber mais um pouco sobre esse assunto, né, que é um assunto bem atual, que todo mundo hoje está aderindo muito à cirurgia bariátrica. E o Dr. Romeu está aqui, é nosso parceiro aqui da TV, então sempre vai estar disposto a atender vocês pelo direct dele, ou vocês podem mandar também sugestões. E é um prazer, Dr. Romeu, você participar com a gente sempre e poder levar informação para as pessoas. Eu que agradeço, né? Para mim é sempre um prazer estar passando essas informações, estar informando todo mundo dessa cirurgia que tem muitos mitos ainda, né? Tem muito medo. Mas é importante a gente estar passando aqui a nossa opinião, estar aqui informando as pessoas o tão saudável que ela pode levar a pessoa a ser. Realmente ela muda a autoestima da pessoa. Esse é um dos objetivos, né? Mas o objetivo principal é ter saúde, uma qualidade de vida e uma vida longa.